Você com certeza deve ter algum jogo que de tanto jogar ele, você já decorou ele inteirinho. Mas e se eu te dissesse que o jogo que você jogou tanto tem algumas diferenças com sua versão inicial? Ou até mesmo mudanças drásticas até chegar na versão que você conhece? Bom, essas versões que deram origens às versões originais são conhecidas como versões betas dos games. E neste vídeo vou falar algumas informações sobre as betas nos games da franquia The Legend of Zelda. Vamos começar com The Legend of Zelda Ocarina of Time, que tem uma das betas mais intrigantes de todas da franquia, pois possui muitas diferenças em relação à sua versão final. Como por exemplo, o próprio design do personagem Link, que possuía cores mais fortes e inclusive um corte de cabelo um pouco diferente da versão final. E como de costume nas betas, não era só o Link que possuía modelos diferentes, a Fado também possuía, o Stalfos também, que é aquela caveira para quem não se lembra, e a Great Fairy também tinha um modelo diferente, porém a diferença não é igual a do Link, a Fado e o Stalfos. Ela seria bem diferente, como você pode conferir aí na imagem da beta, que na minha opinião, a beta ainda é mais legal que a verdadeira. Ah, também vale citar um modelo de um unicórnio que não foi utilizado, conhecido como Unicorn Fountain, que é uma escultura de um unicórnio dentro de uma Fairy Fountain. Estranho, né? O mais estranho é que apesar de ele não estar na versão final do game, em Zora's Domain, você pode encontrar um lugar que tem tudo para ser uma Fairy Fountain escondida, pois é um lugar que parece ser fechado, pois tiraram a Fairy Fountain que tinha lá. Por isso muitos acreditam que essa Fountain onde esse unicórnio aparece foi removida do jogo, e o lugar dela seria no mapa dos Zoras. Sobre o Link, tem outras diferenças além de seu design. Ele também teria roupas diferentes para usar e golpes diferentes. Sobre as roupas, ele teria duas túnicas a mais, uma branca e uma dourada, mas não se sabe ao certo o efeito que elas causariam ao personagem. E sobre os golpes, ele teria um jump ataque diferente do que ele já tem, poderia dar cambalhotas para frente também, e além de tudo, teria o golpe clássico que é o Sword Beam, que está presente desde o primeiro jogo da franquia. Ah, e vale lembrar que muitas pessoas acham que onde estaria aquela Fairy Fountain onde se encontra o unicórnio é a que te daria o tal poder do Sword Beam. Mas isso é só um boato, porque, claro né, unicórnios sempre te dão poderes mágicos. Ui! Ah, e na versão final também tiraram aqueles inimigos clássicos que estão desde o primeiro Zelda, que são os Octorok, aqueles polvinhos lá. Enfim, no game também era pra ter medalhões que você ganhava ao passar dos templos, mas não iguais àqueles que já tem na versão final. Eles seriam equipáveis, e os equipando, você daria poderes diferentes ao seu arco. Eles seriam conhecidos como Magic Medalhões, ou seja, medalhões mágicos. Sendo estes medalhões de fogo, escuridão, vento e luz, que no final foram substituídos por outros itens, como as flechas de fogo, gelo e luz. Ah, é bom mencionar também que a ideia inicial do jogo era ter um Wild Temple em vez do Forest Temple, e ter um Ice Temple no lugar do Water Temple, que não seria mal, porque o Water Temple é uma merda. Falando em locais cancelados, no cartucho do Ocarina of Time Master Quest, tem uma forma de entrar no modo debug da room e olhar modelos dos personagens não utilizados e até acessar mapas não utilizados na versão final, como uma versão diferente de Hyrule Castle e algumas salas de teste. Existem também imagens retiradas de uma das primeiras betas feitas do jogo, e nelas mostram um vilarejo bem diferente no jogo, que provavelmente seria Hyrule Castle Town, pois os próprios desenvolvedores do jogo queriam que todos os cenários fossem completamente em 3D, mas no final das contas, eles optaram em transformar alguns cenários em imagens fixas, como por exemplo a própria Hyrule Castle Town. Ainda falando da mesma beta, tem um vídeo que mostra vários locais que estariam no game, e no final do vídeo mostra Link adquirindo a Triforce. Confira o vídeo. Esse vídeo deixou uma galera louca na época do lançamento do Ocarina of Time, porque muita gente não sabia que ele não existia na versão final do game. Então tinha muitos boatos de como conseguir ela no game, mas nenhum era real. Faltou falar uma coisa bem interessante para finalizar a parte do Ocarina of Time. E esta coisa interessante de se falar não é bem sobre a beta do game, e sim um alpha que nunca nem saiu do papel. É que o Miyamoto queria que o jogo Ocarina of Time fosse compatível com o acessório Nintendo 64 DD, pois o Nintendo 64 DD é um acessório que possui discos de expansão, e com isso, ele poderia ter feito um jogo muito mais detalhado, e com muito mais conteúdo também. E esses detalhes não seriam coisas bobas, seriam coisas bem específicas, como por exemplo, se você cortasse um arbusto, ele ficaria cortado para sempre. Mas graças ao fracasso do acessório Nintendo 64 DD, ele decidiu fazer o game normalmente mesmo para Nintendo 64, e conseguiu fazer ele bem detalhado e com bastante conteúdo mesmo assim.
Agora vamos para o segundo jogo de Nintendo 64, o Majora's Mask, ou como ele era conhecido na sua versão beta, Zelda Gaiden no Japão e Zelda Side Story nas Américas. Como já mencionei em um vídeo mais antigo meu, o Majora's Mask era para ter 7 dias ao invés de 3, sem contar que ele teria inúmeras quests que foram canceladas. Em algumas imagens da beta, podemos ver que Link teria seu modelo idêntico ao utilizado no Ocarina of Time. Em uma das imagens da beta, podemos ver que Link teria uma máscara com o rosto do Link adulto. E a partir disso, se deduz que esta máscara transformaria ele na forma adulta, similar ao Ocarina of Time. Porém, ela foi trocada na versão final pela Fierce Deity Mask, que é a máscara mais apelona do jogo, e que tem o seu modelo basicamente construído em cima do modelo do Link adulto do Ocarina of Time. Falando sobre mais itens cancelados, o Link inicialmente teria sua Fairy Ocarina, que é a Ocarina que Saria te dá no começo do Ocarina of Time. E quando você ganhasse o Ocarina of Time no Majora's Mask, eles seriam itens diferentes, e não como acontece no Ocarina of Time, que um substitui o outro. Outros itens cancelados são a Deku Shield, o Boomerang e o Megaton Hammer. O Deku Shield teve seu cancelamento sem explicações, mas o Boomerang se supõe que ele foi cancelado porque o Zora já tem um ataque que parece muito com o Boomerang. E o Megaton Hammer seria utilizado pelo Goron, mas ele foi retirado do game também sem explicações. Em outras imagens da beta, pode-se ver que a lua do Majora's Mask não teria rosto, sendo apenas uma lua comum. A área de gelo de Terminal Field seria bem diferente, o inimigo A-Goal teria seu design diferente também, a Stone Tower seria relativamente diferente e, por último, o layout dos itens rápidos que Link poderia utilizar seria um pouco diferente também. Como, por exemplo, a Ocarina poderia ser utilizada no botão B. Este game não possui tantas diferenças na beta quanto seu antecessor, já que ele foi feito praticamente em cima das texturas do Ocarina of Time. Bom, vamos para os games de GameCube agora, começando pelo Wind Waker. Nos primeiros trailers divulgados pela Nintendo, Link usaria roupas parecidas com o do primeiro Link do NES, com mangas marrons e a túnica verde, que depois foi trocada na versão final por mangas verdes e a túnica ainda verde. Porém, a roupa que foi mostrada nos primeiros trailers pode ser usada no Super Smash Bros. Brown, e nos mesmos trailers que essa roupa aparece, pode-se ver que o botão de ataque seria o botão A e não o botão B, mas essa é uma curiosidade idiota. No Wind Waker, eles tiveram uma ideia muito bacana, que seria do Link envelhecer durante o percurso do game. Nunca foi feito um modelo sequer do Link adulto no final das contas, porém existem rascunhos oficiais de como ele ficaria. A ideia foi recusada no final das contas, pois encaixá-la no contexto da história ficaria muito complicado, e envelhecendo Link teria que envelhecer os outros personagens todos também. Outra ideia que nunca saiu do rascunho foi a Stovepipe Island e a GC Island. A Stovepipe Island seria uma ilha com muita fumaça espalhada no campo, e a GC Island, bom, como o próprio nome fala, seria uma ilha em forma de GameCube. Bem legal, né? Na beta do game, o Skull Hammer teria outro nome e outro design bem diferente da final. Link também poderia andar de fininho, ou seja, na ponta dos pés, ao invés de ter que se esconder dentro de barris para não chamar atenção, como ficou na versão final. Os locais Ice Ring Isle e a Fire Mountain seriam os locais das dungeons principais, e também era para ter um Water Temple incluído na Great Fish Isle. E a Dragon Roost Cavern teria um design bem diferente da sua versão final. Nos códigos do jogo, na versão final mesmo, ainda existe um item misterioso chamado Water Boots, ou seja, botas aquáticas. Não se sabe ao certo o que ela faria, pois ela mesma não tem aparência. Quando se coloca os códigos no jogo e a libera, ela não tem aparência nenhuma, ela é totalmente transparente. Especula-se que ela seria capaz de fazer o Link andar sobre a água, mas é claro, isso não foi confirmado. Também através de códigos, você pode acessar salas de testes, e nessas salas de testes existem águas transparentes que não se veem no jogo. Por isso algumas pessoas acham que o jogo era para ser completamente com águas transparentes, mas no final das contas eles decidiram colocar a água mais densa. E vale lembrar que tem um modelo muito estranho de uma casa muito bizarra nesse jogo, que parece um alienígena, sei lá que merda é essa, que tem pintado nas paredes, e na casa tem um quadro com a mesma pintura das paredes, e na mesa que tem dentro da casa também tem a mesma pintura desenhada num papel. Vai saber que porra é essa, né? Agora indo para um dos games mais aclamados da franquia Zelda de todos os tempos, o Twilight Princess. Nos primeiros trailers dava pra ver que Hyrule Field estaria lotada de árvores mortas. E no trailer de 2005 da E3, mostra um lugar que ficou conhecido como Beta Forest, que nunca foi incluído no game, e que parece ser baseado completamente em outra coisa que nunca foi incluída no game do Ocarina of Time, que é a beta do Lost Woods, que porventura ficou completamente diferente da Lost Woods final. Na beta também seria possível pescar e explorar Ordon Village de canoa.
No game também existem monstros que foram cancelados ou que não foram utilizados na versão final, como o Armos Titan, que é um titã gigante que está presente nos códigos do jogo, mas ele não pode aparecer normalmente no jogo, tem que ser colocado a partir de códigos, igual ao Goron Golem, que é um monstro composto por vários Gorons em forma de bola. Temos também um monstro muito bizarro, que é o Matter Giant, que quando eu falo bizarro, é bizarro mesmo, porque ele seria humanoide e possuía uma roupa toda listrada e não tem face, só um óculos ou algo do tipo. Provavelmente ele seria um modelo de teste, mas isso não é confirmado. Moblin, um inimigo clássico da franquia, que só apareceu no primeiro trailer do Twilight, mas que depois não apareceu em mais nenhum outro trailer, e muito menos na versão final. E o Beta Guma, que seria um chefe que no final das contas foi substituído por Arguma. Já que falei dos monstros cancelados, vou falar também dos itens cancelados, ou não utilizados, como por exemplo as flechas de fogo. Um texto não utilizado no game revela que deveria existir flechas de fogo no game, mas elas foram canceladas. No game também era para existir rupees pretos, que faziam o Link perder rupees quando ele pegava elas. E também tinha um item muito interessante que seria Surf Leaf, que provavelmente serviria para Link usar como snowboard em Snow Peak Top. Como mostra nos primeiros trailers do jogo, as Twilight Zones seriam todas em preto e branco, e não com cores mais fracas como ficou na versão final. A partir de códigos, você pode entrar na única sala de testes que existe nesse jogo, que é uma versão beta da sala do mini-boss Dark Hammer. E na versão final do game, tiraram aquelas clássicas barrinhas de magia verde, que tem em quase todos os jogos do Zelda. E Midna, aquela personagem, teria o cabelo ruivo e azul, como pode ser visto no trailer de 2005 da E3, que no final das contas ficou com cabelo ruivo e com poucos pontos amarelados. Bom, pessoal, estes foram os games da franquia que eu decidi falar nesse vídeo, não por preferência, mas sim por quantidade de informações que existiam. Outros games da franquia possuem poucas informações, como por exemplo A Link to the Past, que possui pequenas informações, tipo que a barra de magia seria diferente e um sprite de um inimigo chamado Cannon Soldier que não foi utilizado, que seria um soldado com um canhão. Ou até mesmo as poucas coisas que se sabem sobre a beta do primeiro Zelda de todos de Nintendinho, que uma dessas poucas informações é que o jogador poderia escolher entre pegar a espada ou o bumerangue no começo do jogo. E são por essas poucas informações que não vou falar aqui desses jogos nesse vídeo, mas quem sabe eu não falo no futuro. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like ou o seu gostei. Não sei qual idioma que tá o seu YouTube aí, mas deixa o seu gostei aí, porque afinal de contas ele me ajuda bastante e é pra isso que ele serve mesmo. E se você não é inscrito no canal ou é novo nele, seja bem-vindo e fique à vontade em clicar em inscrever-se para ficar por dentro de todos os vídeos que eu vou estar postando por aí. É isso aí, galera, valeu e fui!